Bem-vindos ao meu canal Yet Tifahait, a história dos nascidos e não nascidos. Adenen. Vídeo não recomendado para seguidores religiosos ou visitantes que desejam preservar suas crenças. Meu canal é de desconstrução de crenças gerais. Obrigada pela compreensão. Partes das postagens da Adenen. Eu cortei várias partes da postagem para que não ficasse muito grande. Um dos Aenes caminhava tranquilamente ao lado do jovem aspirante ativador Timo, enquanto o ouvia relatando o resgate que havia participado. Ele não precisava relatar, todos os Aenes e ANNs sabiam e viam todos os resgates e tudo mais. Naturalmente, os Aenes os escutavam sem nada dizer, corrigir ou criticar. Tudo para eles estava certo, tudo para eles estava bem natural. Os jovens aspirantes nunca eram criticados. Podiam receber informações diretamente na mente, mas nunca palavras ou expressões faciais e físicas dos Aenes ou ANNs. Todos eles emanavam sempre amor perfeito, paz, suavidade e segurança, acompanhada de uma sensação de confirmação de liberdade. Imagina essa sensação. É confiança, segurança, conforto, liberdade e certeza que é real e intransformável, imutável e imodificável. É a certeza de que é real e pronto. Simplesmente é o poder de existir sem dúvidas, sem segredos, sem necessidade de questionamento. E essa liberdade eles nunca puderam conhecer e entender nascer. A liberdade nascer é uma mentira. Só existe porque os DNAs estão sem a memória real, vivendo no esquecimento total. Os aspirantes ativadores reconheciam que os momentos e sensações de liberdades que tiveram nascer ajudaram a mente humana, a única mente que podiam acessar nascer, a não colapsar, pois é realmente pesado experimentar assim. A mentira e o engodo, junto com todas as formas do mal, imperam no ambiente cesiano. Se não houvesse essas ilusões do bem, da paz, do amor, conforto e da liberdade, em algumas situações e circunstâncias, o acesso à mente entraria em colapso e haveria ruptura da comunicação com o utilizador e a percepção física que experimenta nascer. Ou seja, o utilizador do acesso àquela mente não suportaria, porque fora da ser não existe a pressão do mal. Ainda mais quando a pressão é do começo, que é o nascimento, até o final do tempo em que se experimenta a vida nascer, a morte. Abreviação, reprise, desvios, sequências de realidades em seus, entre aspas, continuum, etc. Voltando. A verdade é que todos se sentiam, sem esforço, muito bem e muitas vezes chegavam a desejar nunca deixar de ser aspirantes ativadores. Para eles, sendo aspirantes ativadores, podiam transitar pelas duas mentes, acessar a mente da ser e ainda assim podiam se sentir livres e com poderes. E dessa forma, eles sentindo este poder, não havia pressão do sentimento de superiores aos demais que as pessoas eram levadas a sentir e expressar dentro da ser. Ao acessar apenas a mente humana dentro da ser, se a pessoa recebe qualquer tipo de poder, ela se sente superior. Quando se torna aspirante ativador e ainda acessa a mente humana, consegue-se se sentir ainda humano, com poderes, livres da pressão dessa sensação de experimentar superioridade. Isso é uma grande liberdade. Fora da ser,
Todos tinham os poderes que, nascer, quando estavam como DNAs em corpo limitado, foram levados a acreditar que esses poderes eram os poderes de deuses ou de poderosas tecnologias. Poderes tão naturais a eles fora da ser, mas com a mente humana foi fácil serem enganados que eram poderes superiores. Como poderiam saber que eram poderes deles, fora da ser, roubados e copiados pelos retorcidos e maquiavelicamente atribuídos aos seus personagens sagrados do mundo do invisível ou de supermáquinas? Tecnologia é criação dos retorcidos dentro e fora da ser, aquele fora do sistema, e não fora do sistema. Os humanos aprisionados e limitados nunca conseguiriam saber que esses poderes foram deles. E, sem eles saberem a verdade, se tornaram apenas admiradores, apaixonados ou temerosos dos poderes dos seus personagens, de livros sagrados, de filmes, etc. Nos tornaram dentro da ser tão ínfimos, limitados até nas lembranças. Que jogo traidor! Os aspirantes sabiam disso. Nos resgates, eles presenciavam as imagens e formas de máquinas e tecnologias, como por exemplo, os terríveis carretéis, que estão apenas na zona dos resgates. Essas tecnologias não eram criadas com os materiais do mundo da ser, ferro, aço, plásticos e outros materiais. Aqueles outros que eles chamavam e chamam de avançados, alta tecnologia, high-tech, usados para construírem as tecnologias que liberavam de tempo em tempo, quando a liberação era exigida na linha do tempo, seguindo o roteiro da história. Os materiais usados para máquinas similares. Alguns desses materiais poderão eles dizer que são novas descobertas ou vieram do espaço, de outra galáxia, universo ou que veio das profundezas da Terra. A sensação dos aspirantes a ativadores. Os ANNs e ANs sabiam dessa sensação de contentamento que os aspirantes a ativadores experimentavam quando sentiam-se com os poderes. Eles experimentavam essa sensação já no momento que havia o ajuste entre os acessos às mentes e a recordação de que eles eram o verdadeiro poder e esse poder somente voltava a ser real quando estavam fora dela. Esse sentimento que experimentavam não era novidade para os ANNs e ANs. Eles sabiam, antes mesmo dos aspirantes ativadores comentarem com outros recém-resgatados ou recém-aspirante ativador e com eles mesmos. E se sentir poderoso, sem sentir a pressão de superioridade ou de ser especial, eram poderes inerentes e naturais do DNA fora da ser. O ser e sentir o poder fora da ser é simples e natural, como a gente que respirar, abrir os olhos. Isso fazia com que eles gostassem muito dessa sensação e queriam alongá-la o máximo que pudessem. Imagina vocês sendo seres humanos poderosos, sem aquela pressão de se sentirem superiores a outras pessoas, a outras coisas, se sentir completamente natural e ver tudo isso como normal e natural. Alguns, ao chegarem, ainda estavam em, entre aspas, ajustes, de sentir-se sendo e existindo fora da si. E alguns dos recém-retornados, mesmo que ainda não estavam recuperando-se por completo, eles sabiam o que estavam fazendo, que propositadamente eles tinham desejo de prolongar e, se pudessem, continuar para sempre assim. Muitas vezes, os aspirantes ativadores veteranos, aqueles que chegaram primeiro, quando retornaram,
evitaram também abandonar completamente o acesso à mente humana, que faziam concomitantemente ao acesso da mente do ambiente em que estavam. Eles entendiam o que os aspirantes ativadores faziam, porque eles também fizeram as mesmas coisas, eles também sentiram as mesmas coisas. Aquela vontade de continuar sendo aspirantes ativadores para sempre. Mas aprenderam que mesmo que eles fizessem o prolongamento, uma hora o completar da ativação chegaria. Portanto, quando eles pensavam que estavam evitando e poderiam evitar para sempre, era somente o efeito que a mente humana causava neles, afinal eles também estavam acessando a mente humana. Quanto mais acessassem a mente ativadora do ambiente, mais se purificavam e aos poucos deixavam acesso à mente humana sem esforços, sem perceber que tinham desejado ficar para sempre, no caso de alguns como aspirantes. Talvez por isso, a permanência desses aspirantes, que prolongaram o tempo deles como aspirantes ativadores, fazia parte do processo natural, aquele processo de retornar ao que eles eram fora da ser, o retorno às lembranças e aos poderes. Tudo isso era necessário, todo esse processo, até que eles sentissem o chamado de ativação completa. E mais, depois, quando eles se sentissem prontos, eles poderem ir para o além da mente. É claro que alguns já chegavam, se recuperavam, se ativavam e se tornavam ativadores sem prolongar o processo. Mas acessando as duas mentes, a do ambiente onde ficavam os resgatados e aspirantes ativadores e ainda a mente humana, era normal ver os jovens recém-aspirantes ativadores conversando com os ANs, como se conversassem com os resgatados com acesso de 95% da mente humana sendo acessada, ou quando conversavam com outros aspirantes ativadores que acessavam ambas as mentes no ambiente. Por que eu disse 95%? Quando eles chegavam, momentaneamente havia uma adaptação, um ajuste dos acessos das mentes. Portanto, estavam com acesso maior, momentaneamente, à mente humana, certo? Timo era um desses que se sentiu atraído pela permanência que ele pensava podia torná-la para sempre, se mantendo como aspirante ativador. Mas esse para sempre só existia na ser, devido à ideia de final de um começo ou de um contínuo, pois as coisas não existem como se existem quando se está fora do mundo de falsidade da ser. Na ser, dá-se a impressão de que há o para sempre, entre aspas, pois se vive a falsidade de que se precisa nascer para ser e existir. E depois pode-se morrer nascer e ser eterno fora dela. Porém, o fora dela faz parte das histórias criadas pelo sistema, que é o gerador de histórias do espaço existencial humano que dá a ser a ilusão de existência para os aprisionados que estão dentro dela e que são os DNAs. Timo, nascido na Suécia, de pais escandinavos, possuía cabelos tão loiros que chegavam a ser brancos de tão claros. Seus olhos tinham formatos de olhos asiáticos, muito comuns em algumas nações que, pela história da ser, Gengis Khan esteve a deixar herdeiros. Mas essa é apenas uma justificativa, um motivo do gerador de histórias da ser, o sistema, que nos contou e conta para justificar as misturas das raças que ele ia lançando para contar suas historinhas que iriam influenciar outras histórias que ele precisasse no decorrer do seu filme cruento. O mais certo a entender é, no script da ser, consta que a mistura entre loiros e asiáticos seria em certas regiões. Foram introduzidos personagens do próprio sistema entre os DNAs já com esses traços
e os filhos de alguns DNAs nascidos já traziam os traços, e uma parte desses o sistema deixou que entre eles houvesse a miscigenação pela copulação humana. Se esperassem apenas pelos humanos, demoraria muito a obter o número necessário de humanos com novos traços para a história da raça e das etnias. Esses humanos loiros exóticos, com seus olhos azuis, verdes, violetas ou castanhos claros, cor de mel, levemente esticados como os olhos asiáticos, deram um toque a mais na beleza das duas raças, asiática e nórdica. Timo havia sido um jovem cobiçado quando esteve como humano nascer. Nasceu tão lindo, dentro dos padrões de beleza da Ser, que às vezes sentia o perigo de ser tão belo. As pessoas cobiçavam sua beleza e o desejavam. Ele sentia a pressão que sua beleza exercia nele e nas pessoas. Ele não se via como um objeto a ser cobiçado por sua rara beleza. Ele se sentia tão natural, mas as pessoas não o deixavam se sentir natural e normal. Mesmo quando o fitavam pela primeira vez, elas já demonstravam em seu olhar a admiração por sua beleza, o interesse por ele, no físico, e elas faziam qualquer coisa para atraí-lo. Aqui está apenas parte da postagem. Nela eu conto os problemas que ele teve com essa cobiça vindo da parte de mulheres e de homens. Em qualquer situação, Timo sentia que haveria vantagens para ele devido à beleza. As portas e sorrisos se abriam. Todos queriam ser agradáveis para ele, e ele tentava fugir dessas situações. Na escola, Timo procurava estar mais próximo de pessoas que não receberam os padrões de beleza no nascimento. Havia um menino chamado Tobias e ele era bem normal. As meninas gostavam dele, pois as conquistavam com seu jeito espontâneo e alegre. Os dois ficaram amigos. Eles facilitavam as situações para que eles mesmos, quando tentavam conquistar as meninas, tivessem sucesso. Algumas vezes sentiam que elas se dividiam entre escolher quais deles elas mais gostavam e algumas delas queriam os dois ao mesmo tempo. Entre eles nasceu uma amizade muito forte. Na época do exército, estiveram separados, mas se comunicavam através de cartas. Timo e Tobias não viveram em nosso tempo e foram resgatados em tempos diferentes da Ser. A história da amizade entre os dois envolve muita alegria, alguns dramas familiares, perdas e a separação física deles com a morte de Tobias. Tempo depois, Timo foi vítima de um plano covarde de invejosos. Perdeu a vida ainda jovem, deixando sua namorada esperando seu primeiro filho. Todas essas partes que estão faltando eu abreviei para poder colocar aqui e fazer um vídeo curto. A Ser não dá beleza sem problemas àqueles que entraram aqui para sofrerem em sua história malévola de vida e morte. Nada é fácil para os reais e comuns humanos. Eu devo lembrar vocês que as imagens são ilustrativas. Não encontrei imagens de rostos masculinos com os detalhes desses olhos asiáticos em rostos nórdicos. Ficam tão lindos. Mas vocês podem usar vossas mentes para desenharem o mais próximo a imagem do rosto de Timo seguindo a minha descrição. E eu vou contar a vocês o resgate de Timo, seu tempo no ambiente ativador e mais adiante o reencontro com Tobias, que já estava como aspirante ativador antes deles. A postagem continuará, deixei espaço aqui para continuar mais um pouco. Adiante, vou falar um pouco dos fixadores e depois, mais à frente, eu vou retornar com a parte do Timo e Tobias.
Eu fico por aqui. Espero vocês no próximo. Até lá. Jetzt die Bahai.